De um tobogã aquático que o leva até tubarões a um que o faz andar para trás, aqui estão alguns dos tobogãs aquáticos mais assustadores do mundo. Aqueles de vocês que tiverem a chance de estar em Dubai para suas férias, certamente vão querer experimentar o Salto da Fé, um dos tobogãs de água mais sensacionais do mundo. Mas quando chegarem ao topo deste escorrega, alguns de vocês vão se assustar e vão preferir voltar para baixo. Por quê? Bem, porque o Salto da Fé tem mais de 18 metros de altura, que é a altura de um edifício de 9 andares. Bem, alguns de vocês decidiram ficar para viver a experiência. Olhe para eles. Após os primeiros segundos de choque, estas pessoas se preparam para o deslize mais vertiginoso das suas vidas. Eles até esperam impacientemente pelo momento. E aqui estão eles, deslizando pela encosta com adrenalina. Mas não vai demorar muito até que eles se arrependam quando ficarem presos dentro de um longo e transparente tubo de plástico. Com tubarões, é claro. Uau! Podemos facilmente imaginar o terror que eles sentem ao ver estas temíveis criaturas, nadando a apenas alguns metros deles. Felizmente, essas pessoas não estão em risco dentro deste tubo de plástico. Além disso, o escorrega não dura muito tempo e nossos aventureiros rapidamente se encontram na piscina. Ufa! Por outro lado, estamos certos de que aqueles que tentaram esta incrível aventura se divertiram muito e não se arrependeram depois. Em um dos parques aquáticos em Indiana, Estados Unidos, muitos clientes descobriram o Mammoth. Naturalmente, eles queriam experimentar esta atração única, pelo menos as mais ousadas, e há um motivo para isso. De fato, os clientes deste parque aquático se encontraram diante de um tobogã gigante, que foi projetado como uma verdadeira montanha-russa. É isso mesmo, o Mammoth é equipado com motores de indução linear, os mesmos usados em montanhas-russas e transporte ferroviário leve, o que garante subidas e descidas rápidas e íngremes. Além disso, este escorrega tem quase meio quilômetro de comprimento, sobe 7 andares e cobre nada menos que 3 acres do parque aquático. E você pode não saber, mas o Mammoth foi certificado pelo Guinness Book of Records como a maior e mais longa montanha-russa do mundo. E é isso que deixa ele mais incrível. Prontos para a aventura? Aqueles que decidem experimentar o Mammoth se sentam em barcos que podem acomodar até 6 pessoas e são impelidos para cima e para baixo. Uau! Muita diversão, mas também muita tontura. No entanto, a aventura termina para eles depois de algum tempo gritando e repetindo as vertiginosas voltas. Este belo tobogã parece ser único. De fato, enquanto alguns querem muito repetir a experiência, outros não querem nunca mais pisar em um tobogã. Você está gostando desse vídeo? Então não se esqueça de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhum de nossos próximos vídeos. Vamos continuar. Olhe para este homem calmamente esperando sua vez de deslizar por este tobogã. Ele também quer experimentar um grande deslize e uma adrenalina muito boa, um dos deslizes aquáticos mais aterrorizantes do mundo. E parece que ele está em dúvida. De fato, esta atração sensacional aqui no Brasil passa sobre os telhados dos edifícios vizinhos e oferece uma vista deslumbrante da costa. Portanto, tem algo que assuste as pessoas que querem experimentar. Com seus 41 metros de altura, o equivalente a 14 andares, e seu design quase vertical garantindo uma queda vertiginosa. Isso mesmo, tudo indica que o Insano é um dos mais altos tobogãs do mundo, e também garante ser um dos mais rápidos, com uma velocidade que poderia alcançar, se preparem, 100 km por hora. Nosso amigo se prepara para uma aventura. Toma seu lugar no escorregador e salta. Ele se deixa deslizar, e lá vai ele. Finalmente, ele teve esta experiência tão esperada, mesmo que isso lhe tenha dado um belo susto. Que alívio quando ele finalmente se encontra na piscina em apenas alguns segundos. Mas apesar do susto, ele nunca vai se arrepender desta incrível experiência, porque agora ele sabe o que é deslizar pelo Insano. Aqueles que buscam grandes emoções sempre têm os grandes tobogãs de água na sua mente. Portanto, é natural que eles gostem de experimentar um grande deslize no Summit Plummer, um dos mais altos tobogãs aquáticos do mundo. Este deslizamento quase vertical, construído sobre uma montanha falsa e rodeado de paisagens nevadas, lhe dará emoção.
Você só precisa vê-lo para ficar arrepiado. Mas isso não é tudo, porque o Summit Plumber garante um deslize bonito e vertiginoso a uma altura de mais de 36 metros. Mas quando você gosta de emoções, isso não conta. Os atrevidos se deixarão deslizar e vão experimentar a emoção ao se lançarem verticalmente e continuarem a deslizar pelo escorregador. Por outro lado, esta queda livre pode ser perigosa em alguns casos, pois o menor descuido pode levar a um acidente grave. Isso mesmo, nunca se sabe o que pode acontecer quando se cai quase verticalmente a uma velocidade de cerca de 100 km por hora. Bem, estes aventureiros sabem tudo muito bem, mas seguindo as instruções que lhes foram dadas no topo da montanha, sua jornada corre sem problemas e eles terminam sua aventura sãos e salvos. Sem dúvida, a maioria deles quis experimentar novamente o Summit Plumber depois de tê-lo experimentado pela primeira vez. Os turistas que visitam a Barra do Piraí, no Rio de Janeiro, muitas vezes gostam de visitar o parque aquático da cidade, e especialmente o Kilimanjaro, o maior tobogã de água do mundo. Sim, você ouviu bem, Kilimanjaro detém até mesmo o recorde mundial do Guinness por sua excepcional altura de 49,9 metros. Não é à toa que Kilimanjaro é a maior montanha da África. Mas ao se aproximarem deste tobogã de dimensões incríveis, estes turistas não podem deixar de suar frio. Enquanto alguns hesitam em dar o mergulho, outros simplesmente preferem não cair livremente e decidem se virar e afastar o máximo possível do Kilimanjaro, aliviados pela ideia de não ter que deslizar a uma velocidade de cerca de 100 km por hora e não ter que sofrer a adrenalina que os buscadores de emoções amam acima de tudo. Mas na maioria das vezes eles acabam lamentando, porque esta atração altamente recomendada ainda vale a pena tentar pelo menos uma vez, a menos que você tenha um problema cardíaco. Então, estes turistas refazem seus passos, agarram sua coragem com as duas mãos e mergulham no escorregador mais alto do mundo. E é isso aí, eles acabam de ter uma experiência inesquecível da qual a maioria deles nunca vai se arrepender. Olhe para essas pessoas se concentrando e respirando forte. Você sabe o que elas estão fazendo em pé na escotilha daquela cápsula estreita? Bem, elas estão se preparando para ir no 0G. É verdade, estas pessoas vieram a este parque aquático em Nova Jersey, Estados Unidos, para experimentar o 0G, um dos tobogãs aquáticos mais sensacionais e altos do mundo. Podemos facilmente imaginar os arrepios que essas pessoas tiveram, especialmente as menos corajosas, quando se encontraram nesta cabine pequena e estreita, pronta para ser impelida a alta velocidade para o vazio. Na realidade, estas pessoas não são jogadas para um vácuo, mas através de um tubo de laço muito longo, porque, na verdade, a principal característica deste tobogã é o seu loop duplo, considerado o mais alto do mundo. Isso é o que dá a todas essas pessoas a impressão de terem feito um passeio de montanha-russa, mas acima de tudo, permite que elas se sintam quase sem peso. Uma sensação mágica, mas não sem medo e gritos. Entretanto, tudo isso desaparece quando nossos aventureiros se veem abaixo uma vez terminada sua viagem. Apesar do grande medo que devem ter sentido a princípio, estamos certos de que tiveram uma experiência inesquecível que alguns deles fariam novamente sem hesitar. Os grandes aventureiros que têm a oportunidade de ir de férias na China muitas vezes querem descobrir lugares incomuns ou viver experiências sensacionais que não esquecerão em breve. No entanto, eles ficarão surpresos ao descobrir que existem atrações neste país que nunca teriam pensado, como este tobogã de água único. Confira, você pode não saber, mas o Monte Puhuasi, na cidade chinesa de Lishui, tem o maior tobogã de água do mundo, de acordo com o Guinness, mas é também um dos mais perigosos. Com a forma de um dragão, este tobogã tem 2.723,08 metros de comprimento. Isso é o que um verdadeiro aventureiro está procurando quando decide, sem hesitar, descer a encosta de uma montanha em um tobogã d'água. Estas pessoas então se preparam para a aventura, naturalmente usando seus coletes salva-vidas e se equipando o melhor possível para garantir a sua própria segurança. Depois, 2 a 2 entram em um barco inflável que fará a viagem a uma velocidade de 30 km
quilômetros. E lá vão eles, a aventura começa. No entanto, apesar da sua bravura e do prazer que obtém com esta incrível experiência, eles podem se sentir um pouco tontos, especialmente nas curvas mais perigosas. Até mesmo os túneis cobertos que supostamente os impedem de se sentirem tontos às vezes não servem para nada. Isso mesmo, esse é um passeio que nunca dorme. A cereja no bolo é que ele termina com um loop final de 360 graus. É fácil imaginar o estado dessas pessoas, mas sua aventura termina quando elas se encontram no rio, depois de terem percorrido uma distância de quase 3 quilômetros e descido uma ladeira de 226 metros. Uma coisa é certa, estes aventureiros terão tido uma experiência única. Os amantes da aventura e da emoção sabem que a cidade de Wisconsin Dells, no estado americano de Wisconsin, é a capital mundial dos parques aquáticos. Na verdade, a cidade é conhecida em todo o mundo por suas grandes atrações aquáticas, e especialmente por seus grandes tobogãs aquáticos, que atraem muitas pessoas. Mas aqueles que vivem lá ou têm a oportunidade de visitar sempre querem experimentar a cauda do escorpião, uma das atrações estelares de um dos maiores parques aquáticos dos Estados Unidos. O que os surpreende, no entanto, é a peculiaridade deste tobogã, que vira seus passageiros de cabeça para baixo. De fato, a cauda do escorpião tem uma curva quase vertical que justamente parece uma cauda de escorpião. Só que, além do seu nome, este escorrega é assustador, mas não impede que os buscadores de emoção o experimentem. Para isso, eles ficam em cima de um alçapão e caem na vertical 16 metros a uma boa velocidade. Depois vem um momento mágico pelo qual todos esperam, o momento em que se encontram quase de cabeça para baixo. Isso não é isento de riscos, porque alguns deles podem acabar com uma dor de barriga e uma baita dor de cabeça. Felizmente, a viagem terminou rápido, porque a distância é de apenas 120 metros. Tão pequena em tamanho, mas uma experiência gigante e incrível, que estas pessoas quase nunca esquecerão em suas vidas. Você descobriu alguns dos tobogãs mais assustadores do mundo. Eu espero que você não tenha muito medo de altura. Fale pra gente quais deles você gostou mais. Você conhece algum outro escorrega aquático tão perigoso? Fale pra gente nos comentários. E como sempre, não se esqueça de nos dar um like, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo.